Bom, gente, foi pedido que nós conversássemos um pouco sobre a questão do acaso. Nós não trabalhamos, nós espíritas, com a ideia do acaso como uma explicação. Na verdade, temos uma frase que é: o acaso não existe. Nós trabalhamos esse conceito da seguinte forma: existe causa e efeito. A questão é que a causa do que acontece conosco, ela pode estar no nosso passado, em encarnações passadas, ou numa experiência em plano espiritual, ou pode estar no nosso presente. O que acontece conosco é apenas efeito de alguma causa. Então, ou está no nosso presente relacionado a um comportamento do hoje, como vícios, nós podemos atrair para nós perseguição de espíritos obsessores por um vício que nós desenvolvemos nessa mesma encarnação. Ou com drogas lícitas ou ilícitas, ou o vício do fuxico, ou o vício do julgar, ou o vício da agressividade, né? Então, isso pode ser algo que nós estamos desenvolvendo agora nessa encarnação. Passamos a acreditar nisso ou ter esse comportamento repetido nesta encarnação. Ou pode estar em encarnação passada. Então, eu passei por uma experiência assim, que eu tinha reumatismo desde criança. Então, e não tinha explicação, reumatismo nas pernas, tinha muita dor, e em um grupo mediúnico, um espírito veio me explicar que em encarnações passadas eu arrancava as pernas de pessoas, eu era um torturador. Então, nesse momento eu entendi meu reumatismo e entendi que ele também me explicou que em uma encarnação posterior a essa eu fui mendigo e sem as pernas. Então eu entendi que eu já tinha sofrido aquela condição, e se eu continuava sentindo dor é porque estava mal resolvido em mim. Então eu fiz um trabalho de me auto-perdoar, e depois disso esse reumatismo praticamente sumiu. Foi parando de ter, até que eu há muitos anos não tenho, depois do ocorrido em reunião mediúnica. Então era uma coisa que estava relacionada ao meu passado. Então a causa vai estar ou no passado ou no presente. Essa causa, ela é o que essas causas, né, das coisas que nós passamos, boas ou não boas, elas entram naquilo que a gente chama de programação encarnatória. Só que nós temos que lembrar que a programação encarnatória não é uma coisa determinante, porque essa programação ela é feita de forma geral, mas cabe a nós os detalhes. Então, eu me casar com a minha esposa podia estar sim na minha programação encarnatória? Sim, mas como vai ser esse casamento? Se ele vai ser feliz, se ele não vai ser feliz? É o nosso livre-arbítrio. Então, a gente vai ter uma influência muito forte dessa programação encarnatória, mas muitos de nós se desviam dela, poucos de nós a cumprem e bem menos de nós faz mais do que estava programado para nós fazermos no sentido do bem. Então, a gente tem que fazer essa reflexão. O que acontece conosco, bom ou não bom, tem uma origem em nós. E que nós podemos transformar essa condição. Porque quando eu entendi isso, que meu reumatismo tinha relação com o que eu fui no passado, eu me perdoei, disse para mim mesmo que eu não iria mais pagar com dor, que eu, a partir dali, estava escolhendo ressarcir com amor. E aí a gente cria um ambiente de prática no bem para virar um atenuante ao mal que nós fizemos ou fazemos. Então a gente tem que fazer esse trabalho de autoconhecimento. O que acontece conosco é efeito. E nós temos que tentar entender as causas. As causas é no processo de autoconhecimento. Então, para a gente, o acaso não existe e nós temos que refletir sobre cada condição. Nós temos dificuldade de fazer essa reflexão porque muitas coisas que a gente acha que são boas não necessariamente sejam, e muitas coisas que nós acreditamos que sejam não boas, necessariamente não sejam. Então, alguns processos de solidão
É um momento que a gente precisa. Aí a gente sofre. Sofre por quê? Porque a solidão faz a gente sofrer, mas aquela dor daquela condição e aquela solidão, existia ali alguma vivência necessária até para me preparar para ter companhia. Então a gente tem que refletir sobre isso. Não é porque uma coisa me faz sofrer que ela necessariamente é ruim para mim, e não é porque uma coisa me faz feliz que necessariamente ela é boa para mim. Então a gente tem que refletir sobre isso. Isso me compromete moralmente? Né? Ou isso me faz crescer espiritualmente? Qual o preço disso? Então, toda causa gera um efeito. O efeito é que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Muito obrigado pela atenção.